O câncer é uma das doenças mais intrigantes e desafiadoras que a medicina enfrenta atualmente. Ainda que muitos avanços tenham sido alcançados no campo da oncologia, a cura ainda é um desafio, e muitas dúvidas e mitos cercam a doença. Neste vídeo, vamos esclarecer algumas questões importantes sobre o câncer e separar o que é mito do que é verdadeiro. Beber água com limão previne o câncer? Mito. Embora beber água com limão possa ser benéfico para a saúde, não há evidências científicas que comprovem que essa prática previna o câncer. Para prevenir a doença, é importante manter um estilo de vida saudável, com uma dieta equilibrada e exercícios físicos regulares. Usar antitranspirante pode causar câncer de mama? Mito. Não há evidências científicas que comprovem que o uso de antitranspirantes cause câncer de mama. Algumas pesquisas apontam que os antitranspirantes podem conter alumínio, que é absorvido pela pele e pode estar relacionado a alguns casos de câncer de mama. No entanto, esses estudos ainda são inconclusivos, e mais pesquisas são necessárias para entender melhor essa relação. Usar micro-ondas pode causar câncer? Mito. Não há evidências científicas que comprovem que o uso do micro-ondas cause câncer. O micro-ondas é um equipamento seguro, desde que utilizado de acordo com as instruções do fabricante. É importante, no entanto, evitar o uso de recipientes plásticos no micro-ondas, pois algumas substâncias presentes no plástico podem ser liberadas quando aquecidas e serem prejudiciais à saúde. Aquecer vasilhas de plástico pode causar câncer? Verdade. Aquecer vasilhas de plástico no micro-ondas ou no fogão pode liberar substâncias tóxicas que podem causar câncer. Por isso, é importante utilizar recipientes de vidro, cerâmica ou outros materiais seguros para aquecer alimentos. O câncer é uma doença complexa e multifatorial, que pode ser influenciada por diversos fatores, como a genética, a alimentação, o estilo de vida e a exposição a agentes químicos e ambientais. Por isso, é importante estar atento a alguns sinais que podem indicar a presença da doença e procurar um médico para realizar exames e receber um diagnóstico preciso. Alguns sintomas comuns do câncer incluem: perda de peso inexplicável, fadiga persistente, dor crônica, febre persistente, alterações na pele, como feridas que não cicatrizam ou manchas, alterações nos hábitos intestinais, como diarreia ou constipação. É importante lembrar que esses sintomas podem estar relacionados a diversas outras doenças, e nem sempre indicam a presença de câncer. No entanto, se você apresentar algum desses sintomas, é importante procurar um médico para avaliação. No entanto, como os vasos sanguíneos não alcançam essas células, a situação piora. Não é possível remover o ácido lático dessa área. Em alguns casos surpreendentes, o ambiente ácido criado pelo próprio ácido lático produzido pelas células cancerosas acaba estimulando as células a se multiplicarem ainda mais, na tentativa de escapar da área e sobreviver, resultando em um câncer mais agressivo com múltiplas metástases. Portanto, pode-se pensar que inibir a acidez nessa área impediria o desenvolvimento das células cancerosas. É aqui que entra o primeiro item da nossa lista: água com limão. Beber água com limão previne o câncer? O limão, assim como outras frutas cítricas como a laranja, é ácido, mas alguns alimentos, independentemente de serem ácidos ou não, tornam a urina mais alcalina. Alcalino é o oposto de ácido. Isso levou à hipótese de que beber água com limão diariamente poderia alcalinizar o organismo, impedindo o desenvolvimento do câncer. No entanto, essa é uma conclusão precipitada. O sangue e a maioria dos fluidos que entram em contato com as células do nosso corpo são ligeiramente alcalinos, o que é essencial para o bom funcionamento do corpo. Isso ocorre independentemente da nossa alimentação ou bebida, pois o nosso corpo tem um mecanismo para controlar a acidez e a alcalinidade dos fluidos. Quando há qualquer sinal de alteração, esse mecanismo é ativado e os rins ajudam a eliminar substâncias em excesso. Até mesmo o ritmo da respiração pode ser alterado para controlar a quantidade de ácido carbônico que é expelido do sangue na forma de gás carbônico. No entanto, mesmo com esse controle da alcalinidade do sangue, o câncer pode se desenvolver porque as próprias células cancerosas criam um ambiente ácido. É incrível que a ideia de que o câncer cresce em um ambiente ácido e, portanto, deve ser combatido ainda confunda muitas pessoas e médicos famosos.
A acidez é uma consequência do câncer, não a causa. Em outras palavras, beber água com limão ou seguir qualquer dieta que pretenda alcalinizar o corpo não previne nem trata o câncer. Isso é um mito. Dito isso, podemos passar para o segundo item da nossa lista. É possível que o uso de antitranspirante cause câncer de mama? Em primeiro lugar, é importante destacar que desodorante e antitranspirante não são a mesma coisa, apesar de serem frequentemente confundidos. Os desodorantes têm a função de matar as bactérias que causam um mau cheiro nas axilas a partir do suor. O principal componente é uma substância antibacteriana, como o álcool. Já os antitranspirantes podem evitar o mau cheiro, mas a sua função principal é reduzir ou impedir a liberação do suor. Eles fazem isso por meio de moléculas de alumínio, que não são o alumínio puro, mas moléculas de alumínio com cloro, hidrogênio e oxigênio, formando o cloridrato de alumínio, ou cloridróxido de alumínio, um pó esbranquiçado que é absorvido pelas glândulas das axilas e impede a saída do suor. Alguns estudos mostraram uma grande quantidade de alumínio nas mamas de mulheres com câncer, principalmente na parte mais próxima das axilas, onde a maioria dos cânceres aparece. Isso levantou a suspeita de que o alumínio dos antitranspirantes pudesse estar se acumulando nessa região e contribuindo para o desenvolvimento do câncer de mama. Um estudo suíço de 2016 tentou desvendar esse mistério. Células da mama de camundongos foram mantidas vivas em laboratório e, após 7 meses em contato com moléculas de alumínio, as células começaram a se multiplicar mais do que o normal. Quando essas mesmas células foram injetadas em camundongos saudáveis, eles desenvolveram um câncer de mama agressivo que se espalhou pelo corpo. Embora pareça assustador, é importante destacar que esse experimento foi realizado em células da mama isoladas em laboratório que ficaram em contato direto com o alumínio. Na vida real, é esperado que apenas 0,012% do alumínio presente nos antitranspirantes consiga atravessar a pele e entrar no nosso organismo. Essa porcentagem pode ser um pouco maior se a barreira da pele foi danificada pela depilação com uma lâmina de barbear, por exemplo. No entanto, para chegar até as células da mama, o alumínio precisa atravessar 2 camadas da pele e a camada de gordura que envolve a mama, o que torna esse processo mais difícil. Portanto, embora não possamos descartar completamente o risco de que o alumínio dos antitranspirantes contribua para o desenvolvimento do câncer de mama, é importante lembrar que essa possibilidade ainda é objeto de estudo e que, na maioria dos casos, os benefícios do uso de antitranspirantes superam os potenciais riscos à saúde. Na prática, é possível que algumas moléculas alcancem a mama, mas a maioria acaba se dispersando pelo corpo ou sendo filtrada pelos rins e eliminada pela urina. No entanto, isso não explica por que o câncer de mama acumula mais alumínio do que a mama saudável. Uma possível explicação é que as células cancerosas produzem mais proteínas, como a osteopontina, que podem se ligar ao alumínio, impedindo sua eliminação do corpo. Assim, é provável que o acúmulo de alumínio seja uma consequência, e não uma causa do câncer. Além disso, o fato de o câncer de mama ocorrer com mais frequência na região próxima à axila não tem relação com o alumínio, mas sim com o fato de que essa região contém a maioria das células que produzem leite e que são propensas ao câncer. Vários estudos já mostraram que não há relação entre o uso de antitranspirantes e o câncer de mama, pois o alumínio não é encontrado apenas em antitranspirantes, mas também no ar, alimentos, medicamentos e água. Além disso, a quantidade diária de alumínio que entramos em contato não ultrapassa os níveis considerados seguros e não tem relação com o desenvolvimento do câncer. Outro mito comum é que o uso do micro-ondas pode causar câncer. Na verdade, o micro-ondas produz radiação eletromagnética que interage com as moléculas dos alimentos, fazendo-as vibrar e produzir calor. Embora a radiação possa ser perigosa, as micro-ondas que aquecem a comida não são tão prejudiciais quanto a radiação ultravioleta do Sol, que pode causar mutações no DNA que levam ao câncer de pele. As micro-ondas estão mais próximas das ondas eletromagnéticas do rádio e do Wi-Fi. Essas ondas eletromagnéticas possuem baixa energia e frequência, o que não é suficiente para alterar as moléculas que encontram pelo caminho. O micro-ondas apenas agita as moléculas de água nos alimentos. Quanto mais agitadas as moléculas estiverem, maior será a temperatura.
Portanto, o micro-ondas não é capaz de danificar as células do corpo e causar mutações que poderiam levar ao câncer. Ele apenas faz com que as moléculas de água dancem. As micro-ondas atravessam os alimentos enquanto o aparelho está ligado, mas isso não significa que os alimentos se tornem radioativos. Quando o micro-ondas é desligado, a fonte de radiação também é desligada e o que resta dentro do micro-ondas é apenas a energia térmica produzida pelo aquecimento. Portanto, o mito de que o micro-ondas causa câncer é falso. Infelizmente, muitas pessoas ainda acreditam nesses mitos, como o do limão, alumínio e micro-ondas. É importante espalhar informações corretas sobre isso. Quanto ao aquecimento de vasilhas de plástico, isso pode ser prejudicial à saúde. O plástico é feito de moléculas idênticas que formam um polímero. Para torná-lo mais resistente ou transparente, vários aditivos químicos podem ser adicionados, mas esses aditivos podem se soltar do plástico com o tempo e, principalmente, quando expostos ao calor ou luz solar. Entre esses aditivos, há o bisfenol A BPA, que pode afetar o funcionamento do nosso organismo. O BPA está presente em muitas embalagens de alimentos, incluindo enlatados e garrafas de água mineral. Quando o plástico é aquecido, o BPA pode se soltar e se dissolver nos alimentos ou bebidas, e uma vez dentro do nosso corpo, ele pode se ligar aos receptores de hormônios, como o receptor de estrogênio, aumentando a multiplicação das células em órgãos sensíveis a esses hormônios, como a mama e a próstata. Portanto, é importante evitar aquecer alimentos em vasilhas de plástico e optar por recipientes de vidro ou cerâmica. A teoria é simples. Se o BPA estimula a multiplicação das células diariamente, isso poderia aumentar as chances de mutação que levaria ao câncer. Portanto, aquecer plástico pode levar ao câncer, o que confirma o mito número 4. No entanto, na prática, é difícil comprovar porque o BPA faz parte do nosso dia a dia desde a década de 60. Qualquer efeito que ele tenha em nosso corpo afetaria a população quase inteira, e não seria possível avaliar um grupo que nunca usou algo com BPA em comparação com um grupo que aquece comida em recipientes plásticos no micro-ondas todos os dias para ver quem desenvolverá câncer primeiro. Estudos em ratos e camundongos adultos mostram que o consumo de BPA por si só não parece causar câncer. No entanto, se o animal for exposto ao BPA durante o desenvolvimento, enquanto ainda está no útero da mãe ou nos primeiros dias de vida, o resultado é diferente. O BPA que a mãe ingere pode passar para o organismo do filhote, ativando os receptores de estrogênio da próstata e da mama em um estágio em que isso não deveria acontecer. Pequenas alterações na ativação desses receptores em um organismo em desenvolvimento estimulam a multiplicação das células, o que permanece assim mesmo após o nascimento e até a fase adulta, aumentando o risco de lesões que podem levar ao câncer de próstata e de mama. Embora esse resultado chame a atenção, estudos feitos em animais experimentais têm limitações e não foram realizados em seres humanos. Por isso, as agências de saúde em todo o mundo afirmam que os dados até agora são inconclusivos para definir uma ligação entre o BPA e o câncer. No entanto, já foi comprovado que o contato diário com o BPA está associado a uma série de outros problemas de saúde, desde a infertilidade até doenças cardiovasculares e neurológicas. Isso é especialmente preocupante para bebês, e por isso, em alguns países, incluindo o Brasil, o BPA passou a ser proibido em mamadeiras e limitado a determinados níveis em outros tipos de materiais. Uma forma de proteger os bebês em fase de desenvolvimento, que são mais suscetíveis aos efeitos negativos dessa substância, é reduzir o uso de plásticos, principalmente para colocar alimentos quentes ou que serão aquecidos. É importante destacar que os plásticos podem liberar várias outras substâncias perigosas além do BPA, que é a substância mais conhecida. Se você quiser saber mais sobre os perigos escondidos nos plásticos, deixe um comentário abaixo para que eu possa fazer um vídeo sobre o assunto. E aí, você conseguiu acertar qual dos nossos 4 mitos era verdadeiro? Embora nem todos os mitos sejam 100% verdadeiros, o importante é que você aprendeu muito até aqui. Compartilhe este vídeo com seus amigos para ajudar a espalhar informações. Nos vemos no próximo vídeo.